Oi, bom dia. Nós vamos estar mais uma vez cultuando a Deus, conversando a respeito da Bíblia. Não só da Bíblia, mas principalmente conversando sobre a revelação de Deus. A compreensão do que na Bíblia tem, não é? A palavra de Deus tem a revelação e o que não tem. Entende? Então é isso que estamos fazendo, inclusive agora estudando os Salmos e comparando eles com o ensino de Jesus. Jesus, sim, é a base para a gente entender a revelação, a vontade de Deus, o próprio Deus. Enquanto que o Salmo, não é, vai ter muitas divergências em relação a isso. Então o que a gente tem dito? Aquilo que é coerente com Jesus, com o ensino de Jesus, isso é palavra de Deus, isso é revelação de Deus. Aquilo que o salmista falar, muito bem intencionado, com muito desejo de querer agradar a Deus, mas que não é coerente com Jesus, é do coração do salmista, não é do coração de Deus. Então, identificando isso, então a gente vai estudando. Estamos agora, olha, no Salmo 9. Nesse Salmo 9, já tivemos a primeira parte, a segunda parte, e agora nós estamos na terceira parte. O Salmo, o título é Ações de Graças, tá? É um salmo atribuído a Davi, tá bom? Então, vamos ver aqui, né, na terceira parte, que vai do versículo 15 até o versículo 20. Então, a gente vai ler, depois a gente vai analisar o que há de coerente com Jesus e o que há de não coerente com Jesus Cristo. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Ele diz assim: as nações se afundaram na cova que elas fizeram. O pé delas ficou preso na rede que esconderam. Vamos lembrar aqui que o salmista está falando deles lá, de outras nações, das nações vizinhas, as nações que não facilitavam a vida dos judeus, dos israelitas. Então, são inimigos, são desprezíveis, né? Parece muito com nos dias de hoje, né? Por exemplo, o cristianismo dos Estados Unidos, da América, trabalha assim. Aqueles que facilitam seus interesses, esses não, esses Deus abençoa. Mas aqueles que dificultam os seus assaltos, as suas roubalheiras, os seus golpes, enfim, né? Quem dificulta as suas ações, seus interesses, esses são inimigos, esses são contra Deus. É a cara de Israel. É por isso que Israel e a América são muito parecidos. A América garante dinheiro e armas à vontade para Israel matar e fazer o que quiser. Então se parecem demais. Entendeu? Então tá aí. Então ele diz: as nações, elas lá, né? Elas se afundaram na cova que elas fizeram. O pé delas ficou preso na rede que esconderam. O Senhor foi conhecido pelo juízo que fez, né? O perverso foi enlaçado pelas obras de suas próprias mãos. Os perversos voltarão ao mundo dos mortos, morrerão, serão matados, assassinados, não importa. Não parece com os dias de hoje? Não importa. Não importa, né? E também todas as nações que se esquecem de Deus. Esquece de Deus, quer dizer, esquece do Deus que está com a gente e que está do nosso lado. Pura prepotência, é muita doença. Isso aí, nem o cão ia ter tanta ideia de intolerância. Tem mais.
porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos oprimidos perecerá eternamente. Levanta-te, Senhor! Larga essa cama! Larga de ficar quieto! Né? Levanta-te, Senhor! É uma ordem. Né? Não prevaleça o homem, não deixe o ímpio, o mal, as pessoas ruins vencerem a ti. Nem a esperança dos oprimidos perecerá. Cadê? Não, eu pulei. Não prevaleça o homem contra ti. Sejam julgadas as nações diante de ti. Julgue eles. Muita prepotência. Está longe de Jesus. Vamos ver mais. Aí ele diz assim, põe medo neles, Senhor. E a gente usa isso para cultuar a Deus, hein? A gente parece demais com eles. Põe medo neles, Senhor. Saibam eles que eles são meros mortais. Eles são meros mortais. E que nós somos os bons, os maravilhosos. É isso que o salmista está falando. No culto. E a gente repete. Nem para pensar. A gente fica repetindo essas coisas aí. Vamos analisar então. O que há de coerente com Jesus, tá? O que há de coerente com Jesus, está aqui. Eu anotei aqui 3 aspectos, 3 afirmativas que são coerentes com Jesus. A primeira diz assim, as pessoas se afundam na cova que fazem. É verdade. Não é Deus? A Bíblia diz, né? Paulo diz assim, não veio sobre vós provação, senão de origem não espiritual, não da parte de Deus, não da parte de diabo, não, nada disso. Não veio provação e tentação sobre vós, senão de origem humana, existencial. Entendeu? Então, as origens das nossas dificuldades são aqui mesmo, da vivência, da convivência. Tem uma orientação que diz assim, que 10% das coisas que a gente sofre, 10% das coisas que a gente sofre, realmente nós não temos culpa direta. Entendeu? Nós estão fora do nosso controle, 10%. E olhe lá se não for menos. Porque se eu não estivesse em determinado lugar, se eu não fosse para aquele lugar, né, para fazer alguma coisa que não é lícita, talvez as coisas ruins não teriam acontecido comigo. Entendeu? Então, 10%, digamos. E 90% dos problemas que a gente sofre são resultados, são efeitos da maneira como a gente enfrentou os 10% dos problemas. Então, nós é que criamos 90% dos problemas que a gente sofre. Então, tá certo o salmista. As pessoas se afundam na cova que fazem. Segunda coerência, né, do salmista com Jesus, com o ensino de Jesus. Então, são palavras de Deus isso aí. Os necessitados não serão esquecidos. Não serão mesmo, não, nunca. E necessitados aqui, embora o salmista esteja falando dele e deles, do povo, aquele poveco, né? Na verdade, a Bíblia, Jesus ensina que os necessitados todos, daquele poveco e de outros povecos, todos não serão esquecidos. Lembrando que Deus, o amor de Deus é perfeito, porque é um amor... como é que eu lembro? É um amor... o amor... esqueci, né? Os termos apropriados. Mas, olha, é um amor com igualdade e equidade. Pronto, esses são os 2 termos. Igualdade e equidade. O amor
de Deus é perfeito com igualdade, porque ele ama a todos da mesma forma, da mesma maneira. Não é, um povo sim e os outros não, como diz o salmista, nada disso. Deus ama igualmente a todos. Agora, veja só, ele tem uma atenção especial com os mais carentes, com os necessitados, né? E não é aquele poveco, não. Muitas vezes são os povos que sofriam nas mãos daquele poveco. Porque assim, a gente persegue muita gente, mas se alguém faz uma coisa contra nós, porque eu sou uma vítima, não. Já temos feito coisas muito piores. O cristianismo é assim. O cristianismo, se for de hoje em diante, se for perseguido pelo resto da sua existência, ainda vai ser muito pouco em relação a toda a perseguição que o cristianismo já executou contra tudo e contra todos, e ainda em nossos dias nós ainda fazemos isso. Não somos flor que se cheire, não. Não somos. Nós temos um joio no nosso meio que é pior do que o diabo. Nós temos um joio no nosso meio que é pior do que a pior ideia que o diabo possa ter. Não somos flor que se cheire. A gente já matou mais gente sobre a face da terra do que possamos imaginar ou qualquer outro movimento tenha feito. Mas a gente está pronto para atirar pedras. A gente gosta de atirar pedras, mas esquece da nossa história porca contra a humanidade que Deus ama. Entende? Terceira, coerência com o ensino de Jesus, no salmista aí, no Salmo 9, a esperança dos oprimidos será lembrada, sim, nunca esquecida. A esperança Deus mantém. Deus, quando criou o ser humano, criou com a capacidade de alimentar essa esperança. Você pode encontrar a pessoa na pior situação do mundo, ela sempre vai manter uma esperança. Foi Deus que criou isso. Muito bem, essas são as coerências. Vamos ver as incoerências, não é? O que faz com que essas incoerências não tenham nada a ver com Jesus, não tenha nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com a revelação de Deus. É da cabeça do salmista, é da prepotência do salmista, é da intolerância do salmista, é da fraqueza carnal do salmista. E que nós parecemos muito com ele. Vamos ver. Primeira incoerência. As nações se afundaram na cova que fizeram. As nações? Como se fosse assim, eles lá? Não. Paulo diz, né? Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não é o poveco é uma coisa e o resto é errado, não. Paulo diz, não há acepção de pessoas em Deus. Todos, sem exceção, todos pecaram. Então, todos os povos, todos, não como o salmista fala, eles lá, não. Todas as pessoas, todos os povos, não é? Se afundam na cova que fazem. Entendeu? Segunda incoerência com a palavra de Deus. Ficaram com o pé preso na rede que esconderam. Sempre isso. O salmista sempre aponta isso para os outros. Não para o poveco, mas para os outros. Por que eu chamo de poveco? Primeiro porque parecem demais com a gente. A gente herdou muita tolice da parte deles. Segundo, porque o próprio Jesus disse, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Jesus deu o nome do pai deles, mas o pai deles aí, né, no sentido de que eles são ruins, maus, perversos, fim do mundo, não. Jesus apenas está dizendo, com carinho, vocês carecem de salvação. É só isso. Foi o que ele falou também em relação a Pedro, para trás de mim, Satanás.
Foi o que ele falou com amor em relação a Judas. Só um foi diabo. Então, quando Jesus usa diabo, não usa com a mesma intensidade maligna que a gente usa. Ele usa com amor, com carinho. Tem outro sentido. Mas ele disse: de Deus vocês não são filhos, não. Vocês carecem de salvação. Muito bem. Terceira incoerência com a palavra de Deus nesse Salmo 9, versículos de 15 até o versículo 20. Diz assim: o perverso foi enlaçado por suas obras. Sempre o outro, tá? Ele não se coloca nisso aí, não. Ele não coloca o povo de Israel nisso, não. Ele está falando dos outros. Só em fazer isso, ele já está dizendo: somos igual ou piores do que eles. Somos iguais ou piores do que eles. A quarta incoerência: o Senhor está conhecido pelo juízo que fez. Ou seja, olha Deus, você agora está sendo conhecido no mundo porque tu agistes duro, mal, perverso com as outras nações. Olha, não tem nada a ver com Deus. Se Deus ama todas as nações, se Deus ama todas as pessoas, a cabecinha do salmista entendia que Deus era igual nas mesmas maldades que ele, na mesma prepotência que ele. E Deus nada tem a ver com isso. Então, a quinta incoerência: os perversos e as nações desobedientes serão mortos. Os perversos e as nações desobedientes serão mortos. Tu irás destruí-los, tu irás matá-los, Senhor. Deus aí para o salmista é como aquele menino de recado do mal. Senhor, eu digo que eles merecem castigos, os piores castigos, e tu vais executar isso com eles. Nada a ver com Jesus isso. Nada a ver. Nada a ver com inspiração. Isso é pura carne. E a gente usa isso para cultuar a Deus. A gente usa isso para cultuar a Deus. Absurdo. A gente não sabe. Olha, a gente é farinha do mesmo saco. 6. Levanta-te, Senhor, não deixe rebeldes lhe vencer, porque eu estou ordenando. E tem que vencer do jeito que eu acho que é vencer, viu? Sabe como foi que Jesus venceu o pecado e venceu a morte? Sabe como foi que Jesus venceu? Numa cruz, crucificado, aos nossos olhos, vencido. Mas venceu. A nossa ideia de vencer não tem nada a ver com a maneira como Deus enxerga. Deus tem outras visões. O que muitas vezes parece para nós derrota, para Deus é um prato cheio de vitórias. Aliás, tem a ver até com aquela palavra que Deus disse para Paulo. Paulo implorando: Senhor, me cura. Senhor, me livra desse problema, dessa dificuldade, dessa doença. Ele disse: Paulo, minha graça te basta. É na tua fraqueza que eu me fortaleço. Então, na dor é que está a vitória. Aí ele diz assim: agora então eu aceito, porque eu sei que Deus está sendo glorificado naquilo que eu estou sofrendo. Paulo saía vitorioso na dor que tinha. Então, o que a gente acha que é vitória nem sempre é. Deus sabe fazer as coisas. E ele não pergunta para a gente, porque a gente é tolo, a gente é bobo, a gente não entende as coisas.
Só para termos uma ideia aqui, o que teve de gente implorando para Deus fazer um determinado candidato ser eleito. Agora a gente está vendo que se aquele candidato tivesse sido eleito, uma raça indígena toda estaria sendo exterminada. A gente não sabe o que pede. Muito bem. Na sétima, aqui tem a sétima incoerência. Ele diz assim: julgue e condene as nações contra ti. Quer dizer, castiga ao máximo. A maldade do coração do salmista. Senhor, castiga ao máximo esse povo que eu declaro serem inimigos teus. Ainda bem que Deus não escuta as nossas orações, né? Ia ser um desastre, inclusive para a gente mesmo. Nós iríamos sofrer muito mais pesado se Deus atendesse. Eu tenho louvado a Deus, Senhor, muito obrigado, porque tu não atendes as coisas que eu peço. Tu me dás somente coisas melhores. Ainda bem. Cadê mais? A oitava incoerência. Põe medo neles, Senhor. Que Senhor ele está falando aí? O Senhor de Jesus? É o Senhor que Moisés entendeu na revelação. Um Deus vingativo, um Deus guerreiro, um Deus que gosta de matar pessoas, um Deus que manda destruir, um Deus genocida. Vai lá e mata todo mundo, de criança a velho, Moisés. Vai lá e mata todo mundo. Esse Deus não tem nada a ver com o Deus de Jesus. O Deus de Jesus diz amar o inimigo. Amar. Querer para ele o que você quer para você. Esse é o Deus de Jesus. Não é esse deusinho aqui mencionado pelo salmista. Um deusinho vingativo, matador. E por último, a nona incoerência. Para que saibam que são meros mortais. Para que eles saibam que eles são meros mortais. Eles lá. Mas eu posso continuar prepotente. Eles não. Eu posso continuar com a minha intolerância. Eles não. Esse é o salmista. É isso que ele está cantando no Salmo 9. E a gente usa isso para cultuar. E a gente argumenta ainda para defender essas coisas. Como é que a gente pode ser luz e sal deste mundo com essa visão carnal do salmista? Como é que a gente pode ser como a igreja de Jerusalém, que caía na graça do povo, se a gente repete todo dia para cultuar a Deus esse tipo de comportamento? Destrua eles, Senhor. Mata eles, Senhor. Põe medo neles, Senhor. Que luz a gente vai ser? Mas o salmista está dizendo isso. Entende? Muito bem. Esse é o Salmo 9. Tá bom? Deixa eu ir aqui para a gente ver os motivos que a gente tem hoje para o nosso momento de oração. Aqui está. Agradecemos a Deus, né, por ele perdoar todos os pecados, menos o principal. Ele perdoa todos os pecados. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, Senhor. Todos os pecados. Agora, por que ele não perdoa o principal? Porque o principal precisa da nossa permissão, precisa do nosso consentimento. É preciso que eu queira, porque aí é que está o respeito à minha individualidade, ao fato de eu ser pessoa, e Deus respeita isso, porque eu fui criado à imagem e semelhança dele. O principal pecado não são as coisas que fazemos ou deixamos de fazer. O pecado que vai levar pessoas para o inferno,
O pecado, que é o principal pecado, é o meu estado de pecado. Eu preferi continuar no meu estado ou eu preferi sair desse estado de pecado. Esse é o principal. As pessoas vão para o inferno não pelo que fazem, mas pelo estado de pecado em que elas se encontram. Entendeu? Então, ele perdoa todos os pecados, mas esse pecado, ele diz, somente um pecado é imperdoável. É o pecado da blasfêmia. É o pecado de rejeitar o amor, o perdão, o convencimento que o Espírito opera na vida de uma pessoa. Tá? Então, agradecemos porque ele perdoa todos os pecados, mas esse ele não pode porque ele precisa da nossa autorização. Agradecemos por amor, querer todo mundo por perto dele. É verdade. E aqueles que se afastam, ele vai e fica lá com aquela pessoa. Deus é Deus. O Deus de Jesus. O Deus de Moisés, não. O Deus de Moisés é outra história. Né? Agradecemos por saber nos abençoar com nossas teimosias. Somos extremamente teimosos, prepotentes demais, intolerantes. Agradecemos por saber nos abençoar apesar disso. Agradecemos também pelos que cultuam conosco sempre. Agradecemos também pelos aniversariantes de hoje. Agradecemos também pelos cuidados com enfermos e desprotegidos. Pedimos, por favor, nos faça mais sal e luz para todo mundo, sem exceção. Pedimos, por favor, tira toda a nossa intolerância contra pessoas. Vai tirar tudo de nós, porque é o que mais a gente tem. Intolerância. Pedimos, por favor, nos faça amar todo mundo ao nosso redor. Pedimos, por favor, que nossa vida não atrapalhe pessoas ao perdão de Deus. Pedimos também, faça-nos atuantes contra a fome e a pobreza. Às vezes até precisamos passar fome para a gente saber o que é passar fome. Pedimos também, faça-nos amigos dos que sofrem intolerâncias. Amigos. Pedimos também, usa-nos para fazer este mundo mais feliz. Faz milagre através de nós, Senhor. É a nossa oração. E agradecemos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.